Egoísta, aquele que prioriza seus próprios interesses e necessidades, sem considerar o impacto de suas ações sobre os outros. Numa primeira olhada, a ideia de ser um egoísta é a raiz de todo mal. Muitos pensamentos trazem o egoísmo como um comportamento repulsivo, no qual você deve buscar apagar o máximo se quiser evoluir como pessoa. Mas algumas histórias nos desafiam a repensar essa visão. Blue Lock é uma delas. O anime traz a ideia de que ser um pouco mais egoísta talvez seja exatamente o que você precisa para evoluir. No primeiro episódio do anime, somos apresentados a Ego Jinpachi, que cria um projeto chamado Blue Lock, para confinar jogadores de futebol em um prédio onde vão treinar suas habilidades e desenvolver o ego que falta nos atacantes do Japão. Ego esse cortado pela cultura japonesa, que por valorizar o bem-estar do grupo acima do individualismo, acaba apagando o ego necessário para a evolução. George Martin, quando questionado sobre a criação dos seus personagens, disse: há uma grande quantidade de cinza em todos nós. Não sou um grande fã de personagens que são totalmente bons ou totalmente maus. Cada um de nós tem o bem e o mal dentro de si, e nossas vidas são uma luta constante para manter o equilíbrio entre os dois lados. Nesse parágrafo, vamos trocar o bem por empatia e o mal por egoísmo. Cada um de nós tem a empatia e o ego dentro de si, e nossas vidas são uma luta constante para manter o equilíbrio entre os dois. Todos nós estamos cansados de saber o que acontece se você se tornar um grande egoísta, e a solução para você será ser mais empático. Mas ao mesmo tempo, se você for desequilibrado do lado da empatia, você será uma pessoa tão bondosa, mas tão bondosa, que tentando não prejudicar os outros, acabará se prejudicando e talvez prejudicando os outros ao seu redor também. E é assim que Blue Lock mostra a primeira situação que você precisa brigar pelo que você quer. Isagi, o protagonista, antes de ir pro Blue Lock, tá frente a frente com o goleiro em um jogo de eliminação. Seu time tá perdendo de 1-0 e o jogo tá quase acabando. Se ele acertar o gol, o jogo continua. Só resta ele e o goleiro. Os olhos de Isagi estão fixos e ele sabe o que precisa fazer. Mas então, seu aliado de time grita pedindo a bola e o seu técnico diz que é um por todos e todos por um. Isagi concorda e passa a bola. E aí o seu parceiro de time erra, chutando na trave. A bola volta nos pés do time inimigo e contra-ataca e vence em um jogo. Depois da derrota, seu companheiro de time pede desculpa, os companheiros tentam amenizar a situação, o técnico diz que eles foram incríveis e que algum dia perceberão que eles são o melhor time dessa bosta de Japão. Isagi, no entanto, sente a dor. A maioria do time foi uma derrota triste. Pro Isagi, foi uma derrota triste porque ele não seguiu aquilo que estava no seu coração. Ele revive um momento e a única resposta que encontra para o que poderia ter feito de diferente era o chute pro gol. Mas na hora, ao ouvir o todos por um, ao ver o seu colega de time pedir a bola, a sua empatia foi maior do que o seu egoísmo. Eles tinham que jogarem juntos, e por jogarem juntos, perderam juntos. Isagi perdeu a chance da vida dele porque não conseguiu ignorar um pedido. E você? Pretende perder a chance da sua vida por não ignorar um pedido? Agora uma história mais pessoal minha. Quando eu tinha 18 anos, eu tomei uma atitude que mudou os próximos 2 anos da minha vida para bem melhor. Eu decidi que iria sair da escola e estudaria para uma prova onde os aprovados recebem o título de ensino médio completo. Para mim era uma ótima escolha, eu não aguentava mais aprender coisas que não faziam nenhum sentido para mim. Também queria viver uma vida mais profissional. Minha família não gostou muito, até meio que brigaram pesado comigo e eu briguei de volta, porque eu sabia que era o melhor caminho para mim. Então eu continuei, mesmo tendo umas discussões aqui e outras ali. Passei na prova e acelerei 2 anos da minha vida. Eu estudei sobre neurociências, como o meu corpo funciona, comecei a dedicar mais tempo para a saúde e encontrei trabalhos que amo fazer e investi nisso para que se tornassem possíveis. Se eu tivesse hesitado pelo que os outros acham, eu estaria em um local que me deixava infeliz, com 2 anos de distância da minha melhor versão. O lado agressivo do ego não é sobre desagradar os outros, é sobre ignorá-los. É colocar a sua prioridade em prioridade. E talvez isso possa desagradar algumas pessoas. São em batalhas assim que o egoísmo deve estar equilibrado, para que você consiga ser egoísta na medida certa. Existem momentos, no entanto, que o inverso é verdadeiro. No Blue Lock temos esse personagem chamado Shigiri.
O Shigiri tem uma alteração no joelho que permitiu que ele corresse muito rápido, tanto que uma das suas jogadas é chutar a bola para longe só para conseguir correr mais rápido em direção a ela. O futebol pro Shigiri se resumia em correr mais rápido do que o seu oponente. E de repente, o Shigiri tem uma lesão no joelho. Ele se recupera da lesão, mas o médico diz que se lesionar no mesmo lugar de novo, pode nunca mais conseguir levar uma vida de atleta. Desde então, o Shigiri tem medo de correr de verdade, jogando um futebol sem gosto, sem velocidade, cada dia mais desistindo de correr. Em um episódio que os jogadores estão compartilhando quais são suas melhores habilidades no futebol, o Shigiri é o único que decide não falar sobre a sua. O Isagi consegue depois falar com o Shigiri, e então ele revela que só veio pro Bullock para conseguir encontrar uma razão para desistir do seu sonho, para poder esquecer de vez o que ele ama e seguir a sua vida. A maioria das vezes que falamos de egoísmo envolve a forma de lidar com as pessoas. Com o Shigiri nós aprendemos que às vezes quem vai nos impedir dos nossos sonhos não é o inimigo externo, mas sim os nossos próprios pensamentos. O Shigiri não quer deixar de correr e sentir a energia dessa sensação. A real é que ele tem tanto medo de perder essa sensação e prefere nunca mais fazê-la. O medo do fracasso o domina tanto que ele nem sequer consegue imaginar que pode correr e não lesionar o joelho. Poderia demorar anos até que acontecesse alguma lesão, ou que nunca houvesse uma lesão no joelho, ou que se houvesse, fosse em uma outra área, ou até que se houvesse na mesma área, ele pudesse quebrar as expectativas do doutor e se recuperar mesmo assim. São tantas possibilidades, mas na cabeça dele, só uma é possível. Em um mundo de mudanças como esse, onde tudo é incerto, é normal que você já tenha se sentido como um Shigiri. Então eu lhe pergunto, quantas vezes você imaginou algo e aquilo aconteceu exatamente como você esperava? Nós somos péssimos em adivinhar o futuro. Na maior parte das vezes, os nossos medos só são reais na nossa imaginação. No caso do Shigiri, ele estava com tanto medo que não conseguia enxergar isso por conta própria. Ele só começou a lembrar de quem ele era porque viu o Isagi jogando exatamente com a energia dele. Essa influência e as palavras do Isagi foram aos poucos modulando o Shigiri, até que ele percebeu que as únicas correntes que o prendiam de correr eram as da sua imaginação. E no fim, ele queria mesmo era nunca mais ficar longe daquela energia de novo. E desistindo agora, ele só estaria confirmando sua infelicidade. Com essa energia ao redor, o Shigiri voltou a correr. No Shigiri pessimista já não havia mais motivação. E quando eu digo motivação, eu não digo estar saltitante. Isso não é motivação, isso é estar em estado de euforia. Motivação é ter um motivo para a sua ação. Porque você faz o que você faz. Quando o seu motivo para a ação parece estar distante, a melhor solução é relembrar o porquê de você ter tal coisa como motivo para a sua ação. Por que o Shigiri gostava de correr? Porque aquela era a melhor sensação da vida dele, e ele queria jogar dessa forma. O Shigiri, no entanto, estava fraco demais para reviver isso sozinho, e precisava de fatores externos que pudessem fazer isso nele. Esse foi o Isagi, jogando com a mesma energia que ele jogava. Ser egoísta envolve ignorar algumas pessoas, mas isso não são todas. Existe um grupo seleto de pessoas que talvez faça sentido você escutá-las. Assim como fez sentido pro Shigiri ouvir o Isagi, o outro jogador de futebol, com a mesma paixão que a dele, e percebeu a falta de motivação do amigo e o relembrou, mostrando como era bom jogar assim. Essa é uma das formas de colocar a sua prioridade em prioridade quando você mesmo a desloca, estando rodeado de pessoas e ambientes com a mesma prioridade que a sua. Essas foram só 2 histórias do anime, existem muitas outras boas histórias no Blue Lock, mas talvez eu deixe isso para um segundo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, e até a próxima!